Bom dia, boa tarde, vamos começando. Vamos enviando. Doutor Juliano. Convidei o doutor Juliano, agora ele aceitar. Doutor Juliano, estou compartilhando o link aqui para o pessoal. Show de bola. Tudo bem? Ótimo. Tranquilo. Eu acredito assim que ao vivo mesmo, algumas pessoas só vão entrar para acompanhar tal. O objetivo nosso maior seria depois assistirem aí os links que serão Vai ficar postados, né? disponibilizado online. Para Então, doutor Juliano Vettori, grande especialista, referência aqui na área de advocacia aqui no meio circense, de parques, no meio itinerante, eventos e em muitas outras áreas aí também, uma referência em muitos anos no mercado. Para começar, doutor Juliano, para quem não o conhece, fale um pouco quem é o doutor Juliano, um pouco da história do doutor Juliano. Vamos lá, obrigado pela oportunidade, Lucas. É muito importante esse trabalho que você está desenvolvendo. Precisamos desmistificar um pouquinho essa situação, essa dificuldade que os circos, parques, eventos, shows estão encontrando aí na burocracia. Nosso escritório já há 20 anos atuando só nessa área, tentando facilitar a vida aí das pessoas que estão aí na itinerância, que é muito difícil, né? Então, eu me chamo Juliano Vettori Carvalho, sou mineiro, com muito orgulho, de uma cidade que eu amo muito, que é Paraguaçu, bem no sulzinho de Minas ali, cidadezinha pequena, mas que acabou me projetando para o Brasil todo, né? E graças a Deus aí atendendo, acredito que uns 30 parques, 30 circos, alguns eventos, vários eventos, né? Alguns festivais em shopping, tudo, alguns artistas. Então, hoje, nosso escritório conta com 9 profissionais, né? São 9 advogados, e todos tentando aí, cada vez mais, entregar para esse público uma excelência aí na área jurídica, dos eventos. Então, esse é o Juliano, apaixonado por circo, parque, eventos e dedicado há 20 anos já nessa área. A gente já teve a oportunidade de trabalhar em outros momentos juntos, né? Eu sou uma prova da excelência e competência da equipe, né? A gente já teve a Obrigado. oportunidade de trabalhar, realmente é uma equipe fora do comum. Doutor Juliano, para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Acho que é uma pergunta que vai contextualizar, começar a contextualizar a nossa live hoje, que são, na sua visão, quais são os principais desafios jurídicos enfrentados por circos, parques, eventos itinerantes no Brasil, e qual que é a sua visão, um ponto para solucionar essa principal dificuldade? Então, Lucas, os circos e parques hoje, eles enfrentam uma burocracia excessiva, certo? E que varia significativamente entre uma cidade e outra. Às vezes uma cidade exige uma situação, aquele rol de documentos, outra cidade já não. Quer dizer, então, hoje a maior dificuldade seria essa, a mudança significativa de uma cidade para outra. Então, eu vejo que os secretários, os engenheiros, o pessoal que cuida da burocracia mesmo do dia a dia desses eventos, é muito complicado. Mas pela mudança, as leis orgânicas do município, às vezes estão desatualizadas também, não é toda a prefeitura que está ali com a legislação ah, pronta, cabível. Hoje eles chegam a pedir, tem algumas prefeituras que chegam a pedir coisas praticamente impossíveis para itinerância. Então,
Hoje, o maior problema seria esse. Então, na hora que dá sexta-feira à tarde, a gente já fica preocupado. Ixi, meu Deus, vamos, o que vai precisar? Um mandado de segurança, uma orientação, um bombeiro. Então, hoje, a maior dificuldade é isso. O excesso de burocracia para os eventos itinerantes. Esse é o maior problema enfrentado aí, que geralmente nos buscam para essa situação, para tentar a solução. Não, legal. Ontem a gente trouxe a Marlene, segundo a Selma, e elas pontuaram uma questão que o senhor está falando agora, que é o excesso de burocracia. A Marlene, ela trouxe, eu vou fugir um pouco das perguntas, ela trouxe uma questão, uma solução dela, era criar um alvará estadual, anual, igual é o do Corpo de Bombeiros hoje. Ao seu ver, juridicamente, isso é possível? E se é possível, qual seria o caminho? Não, é possível. Você quer me dizer que vai substituir uma autorização estadual pelos AVCBs? Seria mais ou menos isso? Não, não, é. A ideia da Marlene foi o seguinte: hoje, toda prefeitura que ela vai, ela tem que apresentar toda aquela documentação que é exigida. A ideia era ela fazer um alvará anual junto ao governo do estado, em que, quando ela chega na prefeitura, ela só solicita à prefeitura que fiscalize se a montagem dela está de acordo Sim, com, o que é, com sim, aquele sim. alvará. Tá, tá. Não, é possível sim. Você tem aí tanto seria um alvará estadual de funcionamento. Vai bater Isso. um pouquinho na legislação municipal, porque o município vai legislar a respeito. Hoje, nós encontramos essa situação exatamente nos AVCBs. Você tem um projeto aprovado no Estado, você comunica que você está montando a mesma estrutura, né, dentro do Estado, o Corpo de Bombeiros só vai lá, o seu projeto já está aprovado, ele só vai lá Isso. fiscalizar se você montou de acordo com o projeto e liberar para você. Isso no AVCB nós já temos. Agora, com relação a as prefeituras, eu acredito que nós vamos encontrar dificuldade exatamente por essa peculiaridade da prefeitura. Da prefeitura emitiu o alvará. Então, é difícil você conseguir um alvará estadual. Não, eu não vejo prosperar muito. Eu não vejo muita chance de só comunicar a prefeitura e já ter esse alvará estadual, né? Não vejo, mas é uma luta que pode acontecer sim. Isso teria que vir aí de uma, acredito eu, que de uma vertente federal, uma lei de um alvará de funcionamento federal. Aí seria mais assim, mais possível, vamos dizer, de conseguir que as prefeituras pudessem acatar. Embora já tenhamos legislação nesse sentido, até mesmo para isentar o ISS, alguma coisa que já tem o federal, né? Legal. Então, seria por isso. Não acho fácil, a luta é difícil, a ideia é excelente, mas Mas é um eu caminho acho que as longo e árduo. prefeituras gostam de burocracia e cada vez mais. Nos próximos tópicos, nós vamos estar falando até mesmo de custas de juizado especial, a dificuldade que nós temos de não ter uma situação, vamos dizer, delimitada. Quer dizer, deixa eu falar até rápido, porque quem está assistindo vai despertar o interesse. Por exemplo, em Budas Artes, eu entrei para um circo, eu acho até que a engenheira Selma que estava lá, com alvará da infância e juventude. O promotor e o juiz falaram que não precisa requerer alvará da infância e juventude. Beleza, não precisa, tá bom. Aí você vai numa cidade igual Varginha, que Varginha, inclusive, quis que eu mencionasse qual que era o lucro que nós teríamos, qual que seria o faturamento que nós teríamos com os menores para gerar as custas. Ou seja, olha que diferença, um exigindo, o outro exigindo até pagamento de custas processuais. Então, sabe, Americana, uma cidade muito difícil, o juizado lá é muito exigente, até com relação além da ambulância na porta do evento, exigir, às vezes, médico presente, sabe? Então, são situações assim que, infelizmente, nós teríamos que dar uma padronizada. Eu sofro junto com os meus clientes na sexta-feira, quando, às vezes, por
tópicozinho pequeno, chega lá as autoridades constituídas, ou para prejudicar mesmo, né? Embargando, interditando. Então, essa unificação é igual você me disse, da Marlene, da Selma, essas sugestões seriam muito boas para a gente não ficar à mercê dessa dificuldade aí, sabe? Eu gostaria de exercer muito o meu papel de advogado para facilitar as coisas, para trazer alegria, não para entrar no sofrimento dos Entendi. eventos na hora, sabe? Mas aí é mais ou menos isso. Nós Legal. temos mais tópicos para frente, a gente volta para esse assunto. Não, legal. Eu acho que assim entra aí nessa questão que o senhor falou, um trabalho de conscientização dos agentes públicos, né? Sim. Mas a próxima pergunta já entraria na questão desse impacto, né? Quais seriam as leis que regulamentam e que mais impactam nas operações diárias de circos, parques, eventos itinerantes, show? Então, quais são as leis que regulamentam quais os impactos delas nas operações diárias de circo e parque, eventos itinerantes? Entendi. Então, Lucas, é um outro problema muito sério. Nós não temos uma legislação tão específica para essa itinerância. Uma lei nossa, que eu bato palmas até hoje, quando o pessoal me liga, eu falo, opa, vai lá e briga, chama a polícia, faça o que quiser. Que a única lei que eu vejo que é específica, que nos ajuda muito, seria a garantia de vaga na rede de ensino, público ou particular. Criança circense ou de parque, funcionários de parque, chegou na cidade, o direito de vaga ao estudo está ali garantido por lei federal. Se a diretora falar, não tem vaga, não vou aceitar seu filho, chama a polícia e pronto, ali já está feito o barraco. Então, quer dizer, essa legislação específica para nós itinerantes, então, existe com relação ao ensino. Agora, com relação à itinerância aí, aos eventos, à instalação de um circo, de um parque, ela segue a legislação igual a de uma empresa fixa na cidade. Esse é o problema, porque você, estando fixo na cidade, você tem tempo para requerer um alvará da vigilância, você tem tempo para requerer, se você tem uma pastelaria, você vai lá, você pede o alvará da infância, você tem prazo, você é um alvará municipal, quer E dizer, muitas então isso vezes você tudo. consegue ir funcionando enquanto o processo está andando. Exatamente, é fácil. Agora nós não. Nós chegamos à cidade segunda-feira, corremos atrás, sexta-feira já tem que estar tudo pronto, e aí são muita secretaria na maioria das cidades envolvidas. Hoje eu posso te falar, no mínimo, mais de 10. Vai o meio ambiente para ver se o circo ou o parque não teve impacto ambiental, vigilância sanitária, porque, na realidade também, ô Lucas, nós temos assim, deixa eu até sair um pouquinho, nós temos que entender que um circo, um parque, nós temos 10 empresas ali. Nós temos uma transportadora que leva o evento. Nós temos uma lanchonete que é como se fosse um bar. Nós temos um evento que é o próprio show. Nós temos uma engenharia que é a montagem e desmontagem. Quer dizer, nós temos aí a questão de Tem a questão segurança. de Então, publicidade. publicidade, nós temos uma agência de marketing dentro do circo, nós temos uma equipe de engenharia. Então, hoje, um circo, um parque, quando você chega para bater palma naquela 1h30, 2 horas de espetáculo, nós estamos envolvendo aí 10 empresas diretas, que é o parque e o circo. Quer dizer, então, isso direto. Agora, de indireta, vários, muito mais. Mas, então, seria isso. É, outra legislação, que aí eu acho importante, isso vai uma dica para quem está assistindo a gente agora, vai assistir depois, com relação a seguro de responsabilidade civil, que você falou com relação à legislação, né? Sim. Uma coisa que eu oriento meus clientes, sem cansar, é barato, é fácil, não inicie um evento sem um seguro de RC, responsabilidade civil. Antigamente, o pessoal ia para o parque, pegava o chapéu mexicano, a alegria era ser jogado longe pelo chapéu mexicano, era gostoso você ser jogado longe. Você ia para um circo, você ia para ver o palhaço bater palma. Hoje, infelizmente, o nosso público vai já pensando, opa, o que eu vou conseguir aqui de um dano moral, de uma indenização? Então, nós temos que estar preparados. Nós não somos mais empresas familiares mais. O nosso viés é familiar. Circo, parque, o A nosso viés é familiar. cultura é Só que, familiar, né? então, só que o
público não quer isso. O público vai numa empresa de eventos, ele vai num parque, não é mais família. Então, nós temos que estar preparados, nós temos que ter essa retaguarda de seguros, de responsabilidade civil, uma boa equipe de bombeiro civil, uma boa equipe de segurança, sabe? Então, é por isso que eu falo, a gente tem que sempre estar com uma equipe boa, é um time que a gente fala. Se começa de um bom secretário para buscar antecipadamente, na sequência, bons engenheiros, precisa, é necessário. Depois, claro, uma equipe jurídica também para dar um suporte ali, para dar uma tranquilidade, um bom corretor de seguros, enfim, seria mais ou menos isso, assim, a dica que eu estou falando, que eu saí também um pouquinho, eu estou desviando tudo, é muito assunto, são muitos assuntos. Então, nós estamos falando aí agora do Não, seguro. Então, uma sim, dica, exatamente. seguro, não inicie um show, não inicie uma movimentação de um parque sem o devido seguro de responsabilidade civil. E eu nem vou falar, porque isso aí já é com relação à RT, a anotação de responsabilidade técnica de um engenheiro para fazer todos os laudos, cobre os engenheiros, peça o laudo do como é que fala, do gerador, peça o laudo elétrico, o laudo mecânico, porque isso, Deus o livre, num problema, porque não é só a prefeitura exigir, Lucas. Não é só a Sim, prefeitura exigir, é depois, se você tiver um problema, é você igual, vai por conseguir exemplo, ser ressarcido pelo seguro, uma série de questões. eu não vou fazer, não. É igual, como é que fala? Plano de saúde, plano funerário. É a mesma coisa você ter um bom engenheiro na empresa, um bom advogado, um bom jurídico, porque é melhor não usar. É Suporte, igual né? plano funerário, você vai pagar a funerária para usar? Não, eu quero usar Não, para dar prejuízo? Não. Pague um bom engenheiro, pague um bom jurídico para você não usar. É o melhor. Mas se precisar usar, tá ali você tem um também. suporte bom. Legal. Até essa questão que o senhor falou do seguro, se respaldar, foi um assunto que a Selma levantou, a questão quando o circense e o parque, que hoje não é uma cultura, quando ele vai comprar um equipamento, ele pensar na hora da compra uma forma de se respaldar. Então, uma nota fiscal, um laudo do equipamento. Hoje a Sim. gente tem muito problema com o laudo da lona. Então, até quando ele tem um advogado para acompanhar, acompanhando ele recorrentemente, quando ele vai fazer uma compra dessa, o É, doutor ele consegue auxiliar e orientar nessas questões, sim, né? sim, é igual eu falei, hoje já não existe mais o fio do bigode. E encontra no fórum, Lucas, sempre ex-amigos. Você não encontra inimigos no fórum. Por exemplo, se você é meu inimigo, eu não vou te emprestar um dinheiro, eu não vou te vender uma coisa fiada, sabe? Então, agora, se você é meu amigo, eu te vendo um equipamento, eu faço um serviço para você, então aí você não paga, o outro não paga, etc. Aí vai para o fórum. Então, nós somos ex-amigos. Inimigos nunca vão para o fórum. Então, por que que tem a função do advogado? Exatamente. Você vai comprar uma casa, você vai comprar um equipamento, você vai comprar uma lona nova, precisamos fazer o contrato. E eu lamento muito, fico muito triste, não vou generalizar, quem dera, mas precisamos, é um outro assunto que eu não sei se nós vamos abordar, fabricantes de lona, vamos respeitar os circenses. Eu amo todos, não vou nem citar nome, gosto de todos, mas temos que sermos realistas. Realistas. O circense merece essa honestidade, essa, sabe? Eu acredito que nós teríamos que aí se normatizar com fabricantes de lona. Chegar ao circense, não, ninguém vai comprar mais lona se vocês não passarem correto, fazer o contrato certo, cumprir o contrato, colocar multas altas, porque o que eu mais estou vendo hoje, Lucas, é o circense chorando comigo. Doutor, pelo amor de Deus, a minha lona está acabando. Era para ele me entregar a lona no ano passado, eu já paguei tudo, não entregou tal. Não estou generalizando, mas uma das coisas que nós precisamos corrigir no nosso mundo circense é a responsabilidade dos fabricantes. Não estou generalizando, mas estou dizendo que a maioria que não está cumprindo prazos com circense. E o circense não merece. Por isso que eu falo, não faça no fio do bigode. Faça o contrato, coloque multas altas, mesmo assim podemos ter problema, mas pelo menos teríamos aí uma forma de cobrar, nós teríamos um documento hábil
para chegar e divulgar, sabe? Então, eu acredito que nas suas próximas entrevistas aí, as próximas Já tô abordagens, anotando. é uma sugestão você chamar um fabricante, dois, três, falar, ô mestrinho, vamos lá, vamos respeitar o circense, vamos cumprir. Não adianta, fala que vai entregar em 2028, mas cumpra o prazo. Não deixa o pessoal de circo carente desse prazo, não. Da mesma forma que, bom, enfim, seria isso aí. Não, legal. Não era um assunto que a gente ia abordar, mas já. Opa, caiu. Não Voltou. era um assunto que a gente ia abordar, mas já aproveitando o gancho do senhor, a questão do fabricante, eu acredito que entre em duas questões. Uma é a questão da normatização, uma NBR e uma exigência por parte do comprador, que no caso são os circenses. Então, uma exigência. A outra, a parte contratual, que entra aí a questão jurídica e ter um suporte, que o senhor falou, um bom suporte para conseguir, na hora da compra, conseguir fazer essas exigências, conseguir colocar em cláusulas e pautar o que tem que ser cumprido no contrato. E também uma solução que eu vejo que outros segmentos usam é a utilização de intermediários. Então, uma Factoring Trust, uma Conta Scroll, para conseguir intermediar esse pagamento. Então, tem muitas soluções que os circenses poderiam usar, mas é a questão de conscientização. Às vezes, ele não sabe que ele precisa daquilo, né? Sim, sim. Nós teríamos até, Lucas, para pensar, até um seguro, sabe, de responsabilidade civil pro fabricante, porque se ele causar algum prejuízo, ele vai estar segurado. Fazer um Comprar. seguro, na hora que você vai pagar uma lona aí, que é, sei lá, 500 mil, gasta aí 10 mil com seguro, que se o fabricante não cumprir, o seguro vai cobrir seu lucro cessante. Aquele valor que você perdeu, às vezes você está contando com aquela lona para montar num shopping. Ah, e você vai perder o contrato do shopping, tudo você vai ter prejuízo, etc. Tal. Então, isso é um assunto para abordar, por isso que eu falo, pegue a orientação com o seu advogado de confiança, com o seu jurídico, mesmo que não seja o nosso escritório. Claro, a gente advoga para muitos, mas são vários colegas também que atuam nessa área. Então, eu falo, não faça nada sem a orientação de um advogado. Duas profissões que eu acho assim que eu não gostaria de depender, Lucas, de um advogado e de um médico. Para mim, seria melhor eu não precisar de um médico e de um E advogado. corretor Mas, de seguro. infelizmente. Ah, e corretor de seguro também, Deus me livre, dono de funerárias, essas coisas. Mas é necessário, é um mal necessário. Então, a gente tem que sempre estar consultando um advogado, fazendo o contrato do que está comprando, sabe? Então, essa é uma dica minha com relação a isso. E vai fazer uma lona, tem que estar. Tem um fabricante aqui no Brasil, o doutor Juliano, que vai fazer o contrato? Não, então não vendo para você, não. Aí o meu cliente falou, eu falei, ah, exatamente. Ele não vai fazer comigo porque ele sabe que vai ter problema. Igual uma carreta também, que o pessoal foi construir aí com um certo fabricante, falou, mas por que vai chamar o doutor Juliano para fazer o contrato? Porque hoje eu sei que, além de advogado, eu sou um circense, eu sou um parqueiro, 20 anos dentro. Então, é Conhece as uma, é, nuances, né? é uma situação assim que eu tenho convicção de quem está sempre comigo, com o meu escritório, com a nossa banca de advogados, igual tem que agradecer muito a doutora Vanessa, doutor Júlio, doutor Joel, que é meu sócio, doutor Douglas, doutor Kleber Ramos. Então, a nossa equipe é muito antenada, é muito rápida. Quando um cliente nos contrata, nós já fazemos ali um grupo do evento, ou circo, ou parque, ou a equipe do artista, e já jogando todos os advogados ali. Então, teve uma dúvida, já vai ali, já tem uma resposta de um dos nossos especialistas. Então, essa é a situação. Então, é sempre importante ter um bom médico e um bom advogado ao lado, um bom engenheiro, que Bom é engenheiro engenheiro, também. o Eu acredito que suporte. nós vamos abordar um assunto aí para frente que nós vamos falar muito da importância da engenharia. Legal. Aqui eu só comentando aqui o Antônio Trombini, acho que um grande amigo meu, também acredito um grande amigo seu, fez um comentário aqui, uma boa orientação jurídica antes de concluir o negócio faz toda a diferença. Doutor Juliano sempre bastante prestativo. Ah, sim, o Antônio Trombini é nosso irmão, muito amigo, gosto muito dele. O pai dele, meu professor. Então, o senhor Milton, é uma família muito especial para o nosso escritório.
E graças a Deus, é exatamente isso. Vai fazer um negócio? Doutor Juliano, é assim e tal, vai. Por mais que a gente saiba que não vai ter problema, mas é bom fazer, todos nós somos mortais. Então, o que está no papel é mais fácil, tá? Então, eu agradecer aí, Antônio, um abraço, esposa, senhor Milton, meu padrinho, tá bom? Obrigado. Não, perfeito. Agora eu vou fazer uma pergunta com um termo técnico. Eu vou pedir para o senhor explicar também esse tema. Assim, como os circenses podem se proteger de possíveis litígios? O senhor já deu uma breve pincelada nisso. Como pode se proteger de litígios e ações judiciais relacionados a acidentes e incidentes ocorridos durante a apresentação ou Sim, dentro sim. das É, instalações? isso praticamente a gente encontra aí muito comum um incidente que a imprensa quer jogar como acidente e não é. Primeira coisa que eu oriento, isso aí já é uma orientação que geralmente eu prefiro ser contratado para dar essa orientação, mas, né? Então vamos falar por aqui. Vamos lá, tá com a documentação tudo certo. Aconteceu um incidente ou um acidente de qualquer monta que seja. Entre em contato com o jurídico da sua empresa, faça uma nota de esclarecimento, uma nota oficial, certo? Uma nota oficial, falando ali que nesse momento você vai estar dando apoio para a família da vítima, ou para a pessoa que foi ali machucada e etc. Ou se foi um fogo, alguma coisa, esclarece o fato, se coloca à disposição das autoridades e que tão breve seja solucionado ou uma perícia, alguma coisa, você vai procurar a imprensa para esclarecer. Então, quer dizer, por quê? A imprensa gosta daquele momento na hora, eles querem a mídia, eles querem tal. Aí você tem que ter uma boa assessoria de imprensa, certo? Sim, Tem que ter uma boa engenharia e um bom jurídico também. Por quê? Naquele momento ali da nota para a imprensa, o pessoal vai entrar em contato com você. Teve casos aí que o negócio estava pegando fogo demais. Eu falei uma nota da imprensa que foram pequenas faíscas. Até o pessoal comentou muito comigo, pô, doutor, mas pequenas faíscas, estava uma labareda e tal. Eu falei, não, ali para mim é pequenas faíscas. E, e revertemos aí uma situação que foi bom para a empresa, que a mídia chegou para divulgar a dificuldade. Você tem que chegar, não, os circos, os parques, estão vindo da pandemia, estão vindo de doações de cesta básica. Hoje, uma matéria denigrindo vai acabar com uma cultura milenar. Quer dizer, então, a imprensa é muito solícita quando você chega com humildade. Se você humildade. chegar esbarrando, eu sou advogado, eu não sei o que tal, aí você vai encontrar problema para o seu cliente. Você vai estar prejudicando o seu cliente. Mas se você chega com humildade, geralmente tem dado êxito esse caminho de escritório. E blackout das redes sociais. Quando acontecer isso, se possível, faça blackout ali de comentários, tal, joga a nota para a imprensa, espera 48 horas e aí é tudo lindo. Aí seria mesmo a procura aí das autoridades, delegado, se embargou, se houve excesso, se não houve. Aí a importância também da engenharia. Ah, aconteceu um incidente no brinquedo tal. Já chame seu advogado para o local, já chame seu engenheiro para o local, a sua engenharia para o local também, porque ali vai ter uma perícia, vai ter uma assistência de perícia ali pelo engenheiro da empresa, então por isso que eu falo sempre, a importância, o engenheiro e o advogado ele consegue, a secretária, advogado, engenheiro, são três No profissões assim circo, dentro do o senhor evento. comentou aí da profissão de relações públicas. Quem faz isso no circo normalmente é um secretário, né? Então, ter um bom secretário É também é importantíssimo. importante nessas áreas, né? Porque ele facilita muito o trabalho da gente. Quando tem um bom secretário, quando dá um problema, eu já ligo para o secretário. Secretário, ó, eu preciso disso, disso, disso para elaborar a defesa. Vai estar tudo ali. Então, quer dizer, é muito importante, sim. Então, o senhor deu uma dica aí que vai ajudar muita gente aí que Sim. Anota para a normalmente só imprensa. cliente tem esse privilégio, né? Sim. E tem umas outras coisas também, Lucas, além dessas dicas. Ah, Acho que travou. tá travando aí, Dá uma mas repetida. é, Parou em dica. não, e depois nós temos umas outras dicas dessa linha para passar, que seria importante também estarmos aí discutindo sobre as situações assim trabalhistas. Nós não temos
É duas coisas que eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Vários clientes meus, vários, 10, 20, sei lá Pode. quantos, usam o meu endereço como endereço fixo. Eu acho que tem que ter respeito com os circenses, com os parqueiros. O endereço fixo é onde ele está exercendo a sua atividade. Ele pode estar em Macapá, ele pode estar em Porto Alegre, não interessa. Ali é o endereço fixo dele, sabe? Então você vai, às vezes, encontra dificuldade num postinho de saúde, você tomar uma vacina da gripe porque você não reside naquela região, naquela cidade. E isso nós temos que batalhar. Se vai batalhar em Brasília, se vai articular em Brasília, vamos articular o endereço do parqueiro, o endereço do circense, aonde está estabelecido. Você não consegue um financiamento, sabe? Na hora que chega lá no endereço fixo, é um absurdo. Então, seria isso. E uma legislação específica trabalhista também. Hoje fizeram aí o PERSE, né, que é o Programa de Incentivo, para quem foi muito prejudicado na pandemia. O governo destinou aí 15 bilhões para quem aderiu ao PERSE e tal, mas uma das condicionantes é você desenquadrar do Simples. Pô, nós de circo, de parque, todos nós estamos incluídos no Simples. Nosso faturamento não é milhões, salvo poucos e que tem exceção a essa situação. Então, quer dizer, poucos clientes meus conseguiram aderir ao PERS para estar zerados os impostos federais. Então, não é Mesmo uma. sendo simples. É porque aí você tem desenquadrado simples para aderir ao PERS. Já passou o prazo, já não consegue mais. Mas, de qualquer forma, poucos conseguiram. Quer dizer, então, foi uma lei que beneficiou, poucos beneficiou bastante os grandes. Por exemplo, os parques fixos, todos praticamente foram beneficiados. Então, Mas também tem que ver se valia a pena ou não, porque eles enquadrando o simples, aí a folha de pagamento onera muito não estando no simples. Aí tem que ver com a contabilidade, aí não é muito a minha área, mas, então enfim, tivemos que eu gosto perdão, pode. muito assim. O meu carinho, Lucas, eu gosto dos circos pequenos, eu gosto dos parques pequenos. Os grandes, claro, utilizam muito mais um jurídico, mas eu tenho muito carinho. O que eu pude fazer na pandemia para os circos menores, os circos, os prefeitos dificultando, tirando o pessoal da praça, você tem que sair daqui e tal. Eu lutei muito na pandemia e até hoje não me interessa se o circo está lá no interior do Pará, um cirquinho pequeno, falou comigo, se não tem dinheiro, eu atendo da mesma forma. Gosto de dinheiro. Nossa, Não é. assim, eu trabalho Todo bastante por dia que dinheiro. paga a Advogado conta, gosta, né? Mas mas a se eu, paixão. mas eu não deixo de atender se eu estou vendo a honestidade ali no dono do circo, no dono do parque, ser humilhado nas prefeituras, isso aí eles podem contar com o meu escritório, independente de ter dinheiro ou não. Não serão humilhados em nenhuma cidade do Brasil. Se a pessoa não tiver dinheiro para me pagar, faço com carinho e pelo amor na minha profissão. O que o senhor comentou aí, isso é uma coisa que a gente adota também. Duas questões, né? Que são especificidades, que a gente entende que o circense ele pode passar por algumas praças que ele não vai conseguir, que vai trazer uma certa dificuldade, mas é temporária, né? Então a gente pensa da mesma forma, a gente ajuda, a gente faz o que pode, inclusive na pandemia a gente na nossa região aqui interior de São Paulo, a gente batalhou muito por essa questão que você falou, os prefeitos queriam tirar, a arrecadação de alimento, distribuição, então a gente fez tudo que estava ao nosso alcance para ajudar também o senhor. É, foi importante. Conseguir. Nós tivemos vários grupos em comum lá, eu, a senhora sua mãe, Selma, engenheira. Eu também deixo aqui o meu carinho, meu abraço, muito competente, dedicada à área também. É o que eu falo com Apaixonado. alguns engenheiros que a gente tem bastante contato, né, aqui no Brasil. É o tal do sexta-feira à noite. Não desligue o celular, porque tem pessoa precisando de você, tanto do jurídico quanto da engenharia. Porque é na hora ali de sair o alvará, quantas vezes precisamos aí na Fica até sexta-feira à 10, noite, 11 aqueles. horas da noite. Então, eu acho que isso exatamente enaltece muito a profissão aí, até mesmo na pessoa da sua mãe, que eu vejo total dedicação. Aí um outro assunto que o senhor apontou foi o reconhecimento da itinerância do Parque do Circo, né? Para uma série de questões trabalhista, tributária, que a gente sabe que cada município tributa de uma forma, então tem uma dificuldade, uma assessoria tributária também, eu não sei se o senhor consegue dar esse Uhum. suporte
ter um sim, advogado sim. tributarista, É, trabalhista, para aham, poder dar esse suporte. esse seria uma das especialidades do nosso escritório. Sabe por quê, Lucas? A gente, às vezes, sonega e sonega de forma errada. Vamos dizer, o que, que a gente encontra muito no dia a dia? As maquininhas. Nossa, que delícia essa maquininha. Ela do cartão de crédito, eu já comprei, paguei R$ 100, cadastrei meu CPF. Está caindo no CPF. A, a renda da lanchonete, da bilheteria e tal. Não façam isso. Estão sonegando errado, mas erradíssimo. Porque hoje, uma tributação dentro da pessoa física é vinte e sete 27,5%. vírgula cinco. Quer dizer, então, monte um CNPJ, é barato, constitui uma empresa que seja no Estruturação, simples, né? peça a maquininha, ali você está pagando ali mesmo simples, está na faixa de 15%. Então, ou seja, às vezes a gente não preocupa porque a gente não está pagando nada. Então, não é que a gente não está pagando nada, a gente está sonegando errado. Se vai sonegar, problema de cada cliente, eu não vou entrar no mérito, cada um sabe o que pesa para si. Mas se vai fazer, maquininha, faça no CNPJ. Tem um programa que as administradoras de cartão chama Decred. Ela já entra, ela já informa a Receita Federal. Então, se a Receita Federal, se você não caiu na malha fina ainda, é porque a data prévia, não sei o que tal, ela demora muito para processar esses dados. Então, você não caiu ainda, graças a Deus, sorte que não caia. Mas se cair, o que você lançou ali, o que você recebeu, você pode esperar ali que pelo menos 30% já é do leão. Então, essa Fora a orientação. multa, Fora multa, fora encargos, tudo, com custos certeza. de Então, isso é importante. Aí a pessoa vai, compra um carro por 100 mil, aí daqui 3 meses vende por 150, estou falando no papel. Ali deu ganho de capital, é 15% daquele ganho de capital. Então, não estou falando para pagar imposto, não. Também não gosto de pagar imposto. Mas vamos fazer de forma menos pior. Vamos, existem formas oriente. inteligentes Então, de estruturar para oriente aí com o reduzir seu custos. jurídico, oriente com o seu contador. Os contadores, geralmente de parque e circo, eles não são muito antenados nessa itinerância nossa. São contadores, às vezes, de confiança, que faz 20 anos que faz a contabilidade de um parque, do circo e tal, só que eles não atualizaram com essa linguagem nossa. Tanto é que eu atendi vários clientes aí, vários clientes com relação ao PERS, que eu conversava com os contadores estavam meio assim, eles têm muita competência, mas para situação fixa. Não seria um escritório contábil especializado em itinerância. Então, essa é mais uma dica também para a gente ou cobrar Inclusive, do vou nosso procurar um contador contador, vou conversar com um contador para conseguir trazer esses essa, esclarecimentos, né? exatamente trazer essa linguagem para os colegas da parte mesmo da itinerância, não da legislação, mas de tributação e tal. Embora o nosso escritório também está especializado, o doutor Júlio, né, que é um braço do escritório, que seria a parte tributária, a doutora Vanessa, a parte trabalhista, né? Não, legal. Então, hoje, eu, o doutor Joel, a gente fica mais na supervisão, tal, que são vários clientes, graças a Deus, bastante cliente, então a gente acaba ficando mais na supervisão, né? O, o doutor Kleber é o braço do escritório da parte de previdência, ou seja, quantos circenses aí que nunca contribuiu com nada, tudo, mas chegou a 65 anos, Até vamos a conseguir uma. previdência dá para bater do imposto, né? Então, Existe e o forma de LOAS previdência hoje, privada, se tudo. você é circense, se você é de parque, que não está trabalhando, só está acompanhando essa itinerância aí, você tem direito, se tiver 65 anos, tem direito a um salário mínimo, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. Aí depois a gente orienta, procurar o CRAS da cidade, aonde está, e dá entrada, é um salário mínimo, R$ 1.412, já ajuda. É porque a gente vem da visão, parque, circo, segunda-feira nós estamos com muito dinheiro, tal, não preocupa. Mas se é um direito, vamos buscá-lo, né? Porque eu tenho uma certa rejeição, Lucas, e isso alguns circenses ficam muito bravos comigo, com relação a projetos, né? Que passa muito pelo jurídico, essa situação de organizar os editais e tal. É muito documento, são muito documentos, né? Assim, é para inviabilizar mesmo. Eu, eu acho que projeto, essas coisas, de estar lá o dinheiro, tem que pegar mesmo. Mas eu sou mais favorável a que se tivesse ou que seja o BCI, que seja o Cooperativo Federal de Circo, que seja a DIBRA, a BRAP, não interessa qual instituição, mas que centralizasse, para quando um circo caísse, igual caiu essa semana, aliás, toda semana quase cai lá no Mato Grosso,
essa entidade tivesse já o dinheiro para comprar a lona e Dá um já restabelecesse a suporte. dignidade do circense. Não desse jeito Linhas que de tá. Você crédito, vai né? lá, você pega 20 mil, você pega 15 mil, você compra um carrão e ainda sai nos outros circos pagando de bacana. Isso eu sou contra, entendeu? Então, às vezes os editais eles têm que ser usados de forma consciente, de forma responsável, para não ter A problema. gente, sobre as maquininhas, só fazendo um jabá aqui meu, eu tenho uma etiqueteira que vende os ingressos online e ela tem as maquininhas, então às Que vezes não pode que, ser é, uma que solução, também é porque uma solução que não passa pela PF, pela PJ. Às vezes a empresa pode fazer um convênio com você e às vezes ela vai pagar uma televisão, alguma coisa, você já paga direto para a televisão, não passa pelo isso, seu cliente. exatamente. Isso é muito bom, fazer esse jump que a gente chama, é uma coisa interessante, sim. A gente montou uma operação aqui, eu, eu tenho estudado muito soluções de outros segmentos, inclusive linhas de crédito, né? É uma questão que eu estou conversando com banco, com políticos, que existe muita linhas de crédito para, eu falo, eu brinco, o circense ele não quer dinheiro de graça, ele quer ter condições de trabalho. Então, da mesma forma que tem uma linha de crédito barata para um agronegócio, tem uma linha de crédito barata para uma indústria comprar equipamento, trazer linhas de créditos baratas, que hoje as que o circense tem são totalmente inviáveis, juros absurdos, etc. Sim. Mas batalhar, é o que o senhor falou, é um caminho muito longo, tem muita coisa para É. conquistar ainda. Eu sou muito realista, viu, Lucas? O pessoal fica bravo comigo, sabe? Não adianta você ir para Brasília sem uma articulação. Ah, meu Sim. trailer, minha vida. É um projeto lindo, mas só colocar o protocolo não adianta. Quer dizer, quem está ligando? Quem tá? Hoje eu já cansei, assim, eu já vou deixar para a nova geração. Quantas pessoas frequentam o circo diariamente no Brasil inteiro? Quer dizer, uma articulação de assinaturas em prol do meu trailer Minha Vida. Não tem Minha Casa Minha Vida? O circense Sim, mora onde? no Aonde que é a trailer, casa dele, que a nós casa falamos dele. antecipadamente, que lutar pelo endereço fixo nosso, se é onde a gente está prestando as nossas atividades. Aí facilitaria o meu trailer Minha Vida, o caminhão com um caminhão, as importações, tudo. Só que fica muito, sabe? Aí Muito na entra conversa e alguns, pouca na execução. e entra muito assim em interesse pessoal. Por isso que eu falo, eu sou advogado, nunca vou montar um parque, nunca vou montar um circo, para a gente estar lutando mesmo em prol de todos, independente se é grande, se é pequeno, mas essa luta é boa, mas a desunião é tanto quanto grande, viu, Lucas? Precisa de um trabalho mais de conscientização até da própria É, classe, né? A gente e não na vê a prática, força e os benefícios. hoje a gente tem que entender que ainda tem o tal do furar praça. Hoje não tem mais, não tem como. Hoje tem mais circo do que cidade. Sabe, o respeito a requerimento protocolizado anteriormente é muito difícil hoje para o circense e também para todos. Eu coloquei meu requerimento na cidade tal, mas eu não fui, aí o outro que estava na linha não pôde ir também e tal. Quer dizer, então eu já sou a favor, assim, vai para uma cidade, faz um festival de circo, vai todos, tal, né? Para mim já não existe mais a competência. A competência hoje já é necessária, já, sabe? Você tem que trazer um bom espetáculo, uma boa publicidade. Essa é a minha visão nesse Bons contexto aí do profissionais, né? respeito. Não, legal. Então, o senhor acabou abordando muita coisa aí e vou puxar alguns ganchos que o senhor falou. O senhor falou da parte trabalhista, o senhor falou da parte tributária, até puxei o gancho para Bolotickets. Aqui a gente estruturou a questão de uma Factoring Trust, onde a gente consegue fazer a gestão de carteira, gestão de recursos. É até uma forma legal dele poder operar isso. Aí o senhor falou da questão do seguro, falou da questão da articulação. Aí eu queria puxar com o senhor uma questão que o senhor puxou também, a diferença de um evento itinerante e um evento fixo. Então, hoje, na sua visão, como advogado, especialista há 20 anos na área, são as principais diferenças que o senhor vê hoje de um parque, de um circo, de um evento fixo para um evento itinerante? Então, como que eu posso iniciar a abordagem? Os parques fixos,
eles têm maior facilidade para cumprimento das legislações, das determinações locais, do funcionamento e regulamentação local. Enquanto o, os parques itinerantes, os circos itinerantes, encontram esses desafios relacionados à mobilidade, sabe? São desafios enormes por, por ter que cumprir, eu acho que nós falamos lá antes, nós temos que cumprir uma legislação em uma semana do que os fixos têm aí um ano para cumprir. Nós temos que Até cumprir mais. de forma. Sabe? E tem uma situação assim, elas fazem leis para não serem cumpridas. Eu, na minha opinião, acho que seria isso. Por exemplo, tem cidades que hoje exigem, no mínimo, um protocolo com 30 dias de antecedência. E o alvará da prefeitura só sai depois do AVCB. Quer dizer, aí o AVCB, para você ter o AVCB, você tem que estar montado. Sabe? Sim. Então, sorte que nós temos a velha frase ainda da dobra, né? Ah, vamos dobrar, vamos não sei o que e tal. Mas tem prefeituras que estão esbarrando, já sabe, é o que eu falo. Ó, se você tiver toda a documentação e o AVCB, não fica se humilhando em prefeitura, não. Dá-lhe mandado de segurança. Agora, se você não tem o AVCB, mesmo se o colega sugerir aí um mandado de segurança, alguma coisa, eu não vejo possibilidade de êxito quando a gente não tem o AVCB. Até mesmo é um risco muito grande. Vai que consegue uma ordem judicial para trabalhar de forma ali com determinação judicial, mas sem o AVCB, você está buscando para você todos os riscos, né, da operação. Então, eu não Precedente aconselho. Então, fiscal. a diferença é uma distinção crucial e estratégica com relação ao fixo e ao itinerante. Para o fixo é muito mais fácil, muito mais tranquilo do que para o itinerante. Mas o nosso escritório está sempre à disposição para atenuar esse problema aí, viu? Não, perfeito. Eu vou puxar outro gancho que o senhor falou, que é sobre a articulação. No ponto de vista jurídico que o senhor enxerga, quais são as articulações que precisam ser feitas? Por exemplo, o senhor já falou que, referente à educação, já existe a questão do direito. A gente vê uma dificuldade enorme na questão de ligação de energia. A gente sabe que o circo chega 7 dias antes. Muitas vezes, para ele conseguir a luz da cidade, ele precisa de um endereço fixo. Ele precisa do alvará da prefeitura. Então, tem uma série de detalhes assim que eu vejo que geram algumas dificuldades. Até o prazo da ligação de luz, às vezes o circo ele fica sabendo na sexta que ele tem autorização para entrar na cidade, domingo ele desmonta de madrugada, segunda ele chega na cidade e a companhia de luz pede 15, 30 dias para fazer a ligação. Uhum. Então, eu citei um exemplo aqui da companhia de luz. Mas, juridicamente, quais são os pontos que o senhor enxerga que precisam de evolução, de um debate, de uma articulação aí para ser desenvolvida? É outra dificuldade, exatamente. Só que, infelizmente, também nós temos várias companhias. CEMIG, Neoenergia, CESP, Tapetininga, sei lá, tipo assim, são muitas. Eu acredito que o setor poderia fazer reuniões a respeito disso com as de São Paulo, interior de São Paulo, Tapetininga, alguma coisa assim, para facilitar essas ligações temporárias. Pedir uma unificação, né? Porque é muito difícil, às vezes, o circo tem que ir embora segunda-feira de manhã, não, o desligamento só na terça. Aí você não pode ir, porque se você mexer ali, daria problema. Então, nós teríamos que articular exatamente reuniões com as empresas do ramo aí de energia, né, fornecedores de energia, para tentar simplificar a instalação de energia provisória. Simplificação. Tem alguma outra área que o senhor enxerga que... As entidades representativas está Perdão, elaborando. Opa, eu estava falando deu uma então oscilada. que seria as entidades, né, representativas elaborar requerimentos, pautas com relação a facilitar aí a ligação das energias provisórias. Seria esse o caminho, quer dizer, já não seria um caminho jurídico. Eu não posso, por exemplo, não compensa para um circense arcar com custos de um mandado de segurança para instalar uma energia
mesmo tendo ali, tem uma pessoa descapacitada, uma pessoa que precisa, um circense que precisa dormir com CPAP, não sei como é que chama, CPAP, eu acho. Ou até mesmo fazer hemodiálise, tem aquele aparelhinho que pode seguir na itinerância, mas aí seria mais as entidades representativas aí para estar tentando essas reuniões com relação à água e luz, essa ligação. Ou mesmo contratar profissionais competentes, que seriam o secretário, a equipe de engenharia, para estar fazendo isso. Aí, se não der, aí lá no último momento, o jurídico poderia acioná-los através até mesmo do Ministério Público, um requerimento para o Ministério Público relatando a situação, né? Lucas, eu acho que não está na pauta, nossa, mas como você falou de legislação, uma coisa que também queria deixar claro. Antigamente, é o tal da legislação que mudou muito com relação à adulteração, com relação a carretas, né? E antigamente a gente era muito folgado, tal, não importava também, o crime era balela. A carreta tal, pega a placa da carreta tal, joga lá na carreta tal, dois eixos, bateu tal. Não façam isso, não façam. É a orientação que eu falo para meus amigos, para meus clientes de parque, circo e tal, não façam. Houve uma mudança na legislação com relação à adulteração de sinais dos veículos, né, das carretas e tal. E isso dá cadeia da segregação. Ou seja, então, se você tem ali uma carreta, olha certinho o documento, isso eu falo para todo mundo, meus clientes já estão orientados. Se cair, cai porque quer. Olhou o documento, olha o chassi, vai lá na carreta, vê se o chassi bate certinho e tal. Isso aí você libera para o seu motorista, libera. Façam isso, façam, é importantíssimo. O pessoal não tem ideia o tanto de gente que antigamente você só perdia. Perdi um dolly, perdi uma carreta, tal. Beleza. Você tira o material que está em cima, porque isso não acompanha, a carga não acompanha a apreensão da carreta. Mas hoje, essa adulteração dá cadeia. Então, orientação dada para quem às vezes assistiu um pouquinho da nossa conversa, que usou isso aí, já se livrou aí talvez de um problema de segregação aí, de cadeia. Então, isso é muito importante, essa dica. Legal. É isso que eu ia perguntar. Eu ia fazer duas perguntas agora para o senhor. Na questão da articulação, além da educação e da energia, o senhor vê alguma outra necessidade, algum outro ponto? E também alguma questão que o senhor, perdão, algumas questões, algumas peculiaridades que o senhor vê no circo que o senhor acha importante ressaltar? Por exemplo, a questão da placa de liberação de veículos. Então, algumas ressalvas que o senhor vê, algum tema que o senhor queira abordar. Então, Lucas, nós temos diversos projetos de sonhos, né? De uma legislação específica tributária, de uma legislação específica trabalhista, de um engajamento aí com as companhias de energia, com com uma legislação específica a respeito dos alvarás, né? Que foi, como disse aí com a Selma e com a Marlene, de um alvará anual, que seria muito importante, um maior respeito com relação a projetos, editais. Esse é um tema assim muito triste para mim, porque quando eu fui a Brasília das primeiras vezes, que falaram, não, doutor, nós temos aqui para oferecer um recurso tal. Eu falei, não vim buscar recurso. Eu vim buscar condições para meus clientes trabalharem. Os circenses, os parqueiros, eles sabem trabalhar. Eles precisam de oportunidade. Eles precisam de um espaço público em cada cidade para ali armar o seu parque, seu circo, e dali tirar o sustento seu e da sua família. A gente não precisa de dinheiro de governo, a gente Obrigado. precisa de condições para trabalhar. E, infelizmente, isso falta, sabe? Feliz da cidade que hoje investe na cultura, verdadeiramente na cultura, nessa cultura milenar que é o circo, porque eu não vejo dentro de circo um pai que leva uma criança ao circo, aquela criança fazer uso de entorpecente, não que eu seja contra, não, cada um leva a sua vida, mas é um mundo que, sinceramente, está muito à parte
de drogas, etc. Então, quando uma prefeitura investe em escola de circo, você pode ter certeza que aqui, ali onde estão, são pessoas boas. Não, sensacional. Então a gente já abordou questão trabalhista, tributária, questão de litígio, segurança, algumas orientações. Aí eu vou para mais uma pergunta. Qual, na visão do Previdência, senhor, qual também? esqueceu de falar dessa abordagem aí também, falamos da Previdência. Isso, correto. Então, na sua visão, qual é o papel do advogado especializado em eventos como o senhor? O senhor está há 20 anos trabalhando com circo e parques, na prevenção de problemas e também no cumprimento das normativas federais, municipais e estaduais. Bom, o papel do advogado é que faça cumprir rigorosamente as normas da legislação, né? É, incluindo aí, claro, as normas legais, cumprir as normas legais para o funcionamento dos parques e circos. Mas não é só isso. O que eu gosto de ser chamado, o advogado gosta de ser chamado, quando um cliente compra uma casa, compra um apartamento, doutor, acompanha essa escritura, doutor, acompanha essa compra aqui da casa tal. Porque o advogado também ele não pode ser só visto quando tem um problema. Ele tem que ser visto também quando tem coisa boa. Ah, vai importar uma lona, vai importar um equipamento, um brinquedo, tal. É importante também a presença desse advogado. E isso, graças a Deus, nós conseguimos aí, nesses 20 anos especializar nas importações, com amizade lá com o Hector Mendonça, com o Canóbio, que seriam as lonas de fora, né? O Antieschi, que seriam as ferragens, o Mendonça também na parte estrutural, além da lona. Então, quer dizer, então essa parte assim do advogado, ele é essencial para fazer os circos e parques, artistas, eventos, cumprir seu papel cultural de estar exercendo suas atividades. Então, esse é o papel. E nosso escritório, como você disse, 20 anos fazendo só isso. A gente tem que ficar pelo menos mais ou menos. Bom, não sei se ficou não, mas pelo menos mais ou menos sim, entendeu? A gente tem bastante o linguajar jurídico e um linguajar diferente. Olha que engraçado, há 20 anos atrás, quando eu comecei, não, doutor, eu dei os 15 dias. Gente, o que é isso? Deu os 15 dias? Claro, é um aviso prévio nosso. Doutor, eu dei a praça. Mas que praça que é essa, meu Deus do céu? Será que essa pessoa tinha uma praça? Então, hoje a gente sabe esse linguajar e fico muito feliz. É um povo muito abençoado, é um povo lutador, guerreiro e que não desiste nunca. Porque nós que acompanhamos, vocês aí da parte da engenharia, eu da parte jurídica, a gente vê o sofrimento e a luta, o tanto que eles são guerreiros. E isso nos faz mantermos aí com garra também de poder estar do lado desse povo de circos, circenses, os parqueiros, que são pessoas lutadoras e que merecem respeito. Exatamente. São gerações que vivem disso, que trabalham para manter essa cultura viva. Doutor, o senhor tem mais algum tema que o senhor acha relevante abordar e trazer para o pessoal que vai assistir essa live, o pessoal que está acompanhando? Eu acho que nós abordamos bastante, foi bem complexa a conversa, claro que sempre muito simplificada pelo tempo que temos, né? Mas é isso aí. Eu acho que nós abordamos aí os principais tópicos. A gente está à disposição, o nosso escritório está à disposição para maiores esclarecimentos e vamos em frente. Agradecemos a oportunidade, agradeço todo o meu time, porque hoje só eu não consigo fazer nada, para te falar a verdade. Então, eu tenho um Muito cliente, time graças a muito Deus, né? querido, né? Um time que sempre tá... Hoje mesmo, eu não estou no escritório, já estou viajando, estou no litoral paulista. Quer dizer, então, essa é a minha vida. 5 dias por semana viajando, um dia em casa, e assim seguimos pelo amor na profissão e, claro, também o reconhecimento. Isso é muito importante. Muito obrigado, obrigado a todos que tiveram a oportunidade aí de estar assistindo a nossa conversa. Se tiver maior dúvida, entre em contato, a gente está sempre à disposição. Quero deixar um abraço a todos os apaixonados aí por circos e parques. Obrigado. Eu vou fazer uma ressalva aqui para quem vai assistir. A gente vai marcar o Dr. Juliano, então se quiser entrar em contato, vai ter a rede social dele aqui.
Acredito que eu possa disponibilizar, né, doutor? Entrando em Pode sim. contato pela rede social, Pode. etc., ele consegue te atender, consegue te dar um suporte. Compartilhem essa live, esse vídeo, para quem você acha que pode ajudar, para pessoas que possam agregar essas informações. E gostaria de deixar o convite para outras oportunidades, doutor Juliano, para a gente poder vir abordar temas específicos, como o senhor falou, vir abordar temas trabalhistas, vir abordar outras especificidades do circo, do parque, etc. Agradecer o tempo do senhor, que a gente sabe que é extremamente corrido, tá correndo aí, parou uma hora. Que daqui 15 minutos eu tenho uma audiência. Eu estou conversando com vocês já. Né? Mas tá bom. Então, eu Mas, vou ligar aqui, agradecendo a sua presença e deixando o convite para quem está assistindo.